A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Sem muitas delongas, vamos pra lá. Depois eu falo o assunto, né? Vocês vão percebendo. E aí a gente vai comentando aqui. Vamos lá. Ver se adequo aqui o lugar direitinho aqui. Isso. E agora vai. Os escolhidos se distanciam da igreja. Essa é uma pergunta que mexe com muitas pessoas, especialmente aquelas que sentem uma inquietação dentro de si, um chamado para algo além do que encontram nas paredes de um templo ou nas palavras de um líder religioso. Você já teve a sensação de que algo na estrutura da igreja moderna não faz sentido? Como se, mesmo estando ali, faltasse uma conexão real, aquela chama verdadeira que deveria guiar nossa espiritualidade? Essa é uma dúvida comum entre os escolhidos, e é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos motivos por trás desse descontentamento, entender como ele se relaciona com a essência dos escolhidos e o que ele pode significar para o seu caminho espiritual. Falaremos sobre a mudança de foco que muitas igrejas passaram a adotar, trocando valores essenciais como a fé e a devoção a Deus por um excesso de materialismo e aparência. Também vamos... Exatamente. Por isso que eu saí das igrejas. Porque a gente entende, a gente tem uma sensibilidade espiritual que Deus nos colocou na gente, que é difícil de explicar, irmãos, que os outros não têm. Que se você for só um religioso, você não vai entender essas coisas, por mais que você explique. Então, você ter uma conexão direta com Deus, você vai ter uma intimidade maior com Deus, sem precisar de intermediário, porque Jesus é o intermediário, entendeu? Não tem mais templo, o templo foi destruído no ano 70, é o que eu ia falar e esqueci de fazer esse vídeo. Jesus na Bíblia, em nenhum momento ele fala para ir atrás de religião, e nem ir atrás de denominação, você frequentar uma denominação. Tem na Bíblia isso? Vá a uma igreja de pedra. Jesus fala, Pedro, tu és pedra e edificarei a minha igreja no futuro, que a igreja é o corpo de Cristo, não é um templo religioso. Então, em nenhum momento fala, depois da vida de Cristo, que você tem que frequentar um templo religioso. E nem que você tem que... fala que os apóstolos foram pregar lá porque o pessoal estava lá. Jesus fala, sai fora do arraial, entendeu? Porque o sistema religioso está contaminado, né? Tá pregando coisas que não tem a ver com o que a palavra de Deus ensina, entendeu? Sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre esse conflito entre o espiritual e o material, e como os escolhidos podem buscar sua própria conexão direta com Deus, sem depender de intermediários ou estruturas que não ressoam mais com sua alma. E enquanto exploramos tudo isso, quero que você se sinta à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários. Esse espaço é com sua alma. E enquanto exploramos tudo isso, quero que você se sinta à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários. Esse espaço é para trocarmos ideias para que você me conte. Como tem sido sua experiência? Você já se sentiu desconfortável em uma igreja ou questionou se estava no lugar certo? Logo no começo pode ajudar eu me converti, estava frequentando, com eles. Perguntava isso direto. Não se esqueça de se inscrever no Isso aqui canal. é a sua casa, Senhor? Porque eu não me sinto à vontade. Porque eu não sinto sua presença. Agora, vamos começar nossa conversa Hoje eu já sobre entendo. esse tema tão importante. Muitas pessoas, principalmente aquelas que sentem um chamado mais profundo Babilônia, para uma né? espiritualidade autêntica, têm vivido uma sensação de desconforto dentro das igrejas. É como se algo não se encaixasse mais, como se aquele espaço que deveria ser um refúgio para a alma se tornasse de certa forma um lugar estranho. Esse sentimento não é errado, nem significa falta de fé. Pelo contrário, pode ser um sinal de que você está evoluindo espiritualmente e se tornando mais consciente das energias ao seu redor. Os escolhidos têm uma sensibilidade única, uma capacidade de perceber o que está desalinhado com os valores divinos. E, infelizmente, em muitos casos, essa desconexão se torna evidente na forma como as igrejas modernas têm conduzido suas práticas.
A essência da igreja deve... Porque que na verdade a igreja é o corpo de Cristo, não é um templo. Ali é um templo ou chamado de denominação, que os homens puseram o nome e fizeram um templo que Deus não mandou fazer templo nenhum, né? Depois da destruição do templo de Jerusalém. Tanto é que o templo de Jerusalém até hoje não foi construído. E quem vai construir é o anticristo, para ele profanar lá e misturar várias religiões, igual fez o imperador Constantino, que criou várias, né, como que chama a palavra? Várias vertentes religiosas, né, e superstições e um monte de coisa lá, misturou tudo, né? Então, tá aí até hoje isso daí, né? Que é a nova, que é a chamada Babilônia, né? A falsa noiva. Porque a verdadeira é o corpo de Cristo, não tem nada a ver com isso aí que os homens criaram aí. E para as pessoas que frequentam há anos entender isso é difícil. Só que você tendo um nascimento novo, você tendo uma conexão espiritual direto com Deus, só você tendo a unção do Espírito que você consegue perceber isso. Entendeu? Aquilo lá é o que Paulo chama de carnalidade. Simples. Um espaço de comunhão, onde as pessoas buscam juntas a conexão com Deus, com humildade e entrega. Mas, para muitos, essa essência parece ter se perdido. Há um foco excessivo em aparências, em regras, que muitas vezes não tem nada a ver com o ensinamento do amor divino, e principalmente no materialismo. Você já reparou como algumas igrejas transformaram a espiritualidade em uma espécie de mercado? É como se o valor da sua fé fosse medido pela quantidade de doações que você faz ou pelo quanto você se sacrifica financeiramente. Não que ajudar a igreja ou a comunidade seja errado. Pelo contrário, não é ajudar a igreja, é ajudar a comunidade cristã, o corpo de Cristo. É você socorrer os necessitados. E principalmente Paulo fala os domésticos da fé, entendeu? Mas o que acontece nessas igrejas não é isso. Ele vai falar o que acontece ali, ó. E é isso aí, é exatamente o que ele está falando, irmãos e irmãs. Entendeu? Mas, para uma pessoa religiosa entender isso é muito difícil, né? A verdade é uma virtude. Mas quando a generosidade é exigida de maneira desproporcional ou usada para alimentar luxos e vaidades, algo está fora de lugar. E para os escolhidos, isso não passa despercebido. Pastor ficar rico. É natural que esse tipo de prática gere tem carro do ano, uma sensação de que as e pegando seu dinheiro, você pobre, que deveria ser um local de apoio espiritual, e não ajuda os necessitados, e quando ajuda é para querer algo em troca, que coloca mais peso do que alívio na jornada espiritual. Essa é uma realidade que leva muitos a questionarem: será que é aqui que eu realmente encontro Deus? Será que é nesse espaço que minha alma se alimenta? Esses questionamentos... Deus está em todo lugar, dentro de você, está na natureza, está nos astros, no sol, nas estrelas, está na comunhão com Ele. E como você vai ter comunhão com os irmãos? Onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, lá, Deus se faz presente. Jesus está presente, Ele mesmo disse. Entendeu? Então não é a quantidade, nem o local. É quem está no centro da reunião. É Deus, é Jesus, certo? E você está estudando a palavra, tendo conexão com Deus, orando, agradecendo pelas bênçãos e participando e distribuindo as coisas que Deus te deu. Ou seja, você está fazendo a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É compartilhando aquilo que Deus te deu de alimento com o próximo. Entendeu? Aí você senta à mesa e divide e compartilha o pão. Entendeu? Isso é a ceia do Senhor, não tem nada a ver o cálice de vinho, que isso daí era um simbolismo lá atrás, entendeu? Hoje a palavra é o pão, é a porta, que é a porta, Jesus se chama de porta, é o caminho, a verdade, a vida, a palavra é o sangue, tá tudo ali na palavra. O resto que você aprendeu é simbolismo, entendeu? Não significa nada, o que significa tá tudo na palavra. Ela é o alimento que te sustenta a alma, entendeu? A conexão direta com o Pai. Sinal de fraqueza espiritual, mas de força. É a sua intuição divina te mostrando que talvez seja a hora de buscar algo diferente, algo mais alinhado com a verdade da sua alma. E essa busca pode ser solitária no início. Muitos têm medo de admitir que não encontram mais sua conexão dentro da igreja, porque temem ser julgados ou se sentirem perdidos. Mas saiba que essa sensação não é o fim.
Ela é o começo de um novo capítulo na sua jornada espiritual. Um dos grandes dilemas que levam os escolhidos a se afastarem da igreja é o conflito entre a verdadeira espiritualidade e o materialismo que, infelizmente, tem tomado conta de muitas instituições religiosas. Esse é um tema delicado, mas crucial para entendermos o porquê desse afastamento. A espiritualidade é, por essência, algo profundo, algo que conecta a alma diretamente com Deus, sem intermediários, Aleluia. sem Glória a Deus. interesses secundários. Mas o que acontece quando essa conexão é ofuscada E você por práticas trabalhar que parecem por amor ao próximo, por assistência, por ajuda. Você demonstra o amor ao próximo em serviço ao próximo. Seja esse serviço de forma que for, ou com caridade de alimento, ou com ajuda financeira mesmo, ou com ensinando a palavra, ou dando uma palavra de consolo, de conforto no momento difícil. Este é o amor de Deus em serviço. É esse que os verdadeiros escolhidos de Deus busca. A conexão com o Pai se faz na conexão em ajudar o próximo. E a conexão também de oração é direto com Deus, sem intermediário. Só Jesus de intermediário. Ele é o caminho ao Pai. Entendeu? Então, lógico que tem... Paulo fala na sua palavra que dá dons. Jesus foi a alto de dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. Mas isso não tem nada a ver com o templo físico de pedra. Isso não tem nada a ver com cargo. Não é cargo, é dom espiritual. É guia. Pastor é guia. Quem guia para Cristo, para a palavra. Quem leva para Deus. Nós leva as ovelhas. As ovelhas e o pastor é o Senhor Jesus. Entendeu? Então o dom de pastor é um dom de servir. É um dom de guiar. É um dom de você liderar. Entendeu? Seja presbítero, pastor, diácono, tudo é serviço, é dom, não é cargos, entendeu? Como tem nas igrejas. E a pessoa se autodenomina, não é você que se autodenomina pastor, é o dom que Cristo dá, ele que quer dar os dons do jeito que ele quer. E você descobre esse dom, o seu chamado e os seus dons, conforme você vai para a palavra. Aí o Senhor vai te guiando, qual que é o seu dom, qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito, qual que é a sua essência, entendeu? Você vai descobrindo aos poucos. É isso. Porque você já tem uma conexão direta com o Pai. Agora, se você vai pela religião, ela te limita. Então, eles querem ter você na sua mão, para ele ditar regra, ditar como você deve viver, e a sua conexão com Deus é minimizada. Você fica limitado na conexão com o espiritual de Deus, com a relação íntima com o Pai, entendeu? Então, você sempre vai precisar de uma pessoa que intermedia do jeito dela. E isso daí não é você ter contato direto com o Pai. Entendeu? Não tem. Mundo material do que o espiritual. Na Bíblia, temos uma orientação clara sobre esse conflito. Em Mateus 6,24 está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa passagem é poderosa e direta, nos lembrando que a busca pelo divino... E não quer dizer que o dinheiro é errado, que é errado você prosperar financeiramente. O que é errado é você colocar o amor no dinheiro, é você virar escravo do dinheiro, o dinheiro virar seu Deus, que aí se torna um demônio. Ele é um demônio chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Então... você descobriu o propósito do dinheiro e o propósito de Deus permitir que alguns sejam ricos. E para que Deus vai utilizar da sua riqueza em você? Porque Deus não precisa. É para as necessidades dos outros, não é só para o seu benefício. Então, você saber para usar com justiça, com sabedoria divina, o propósito do seu dinheiro. Entendeu? Agora... é muito melhor você ser pobre e ter os princípios bíblicos do que você desviar da fé verdadeira e dos seus princípios bíblicos que Deus te ensina. Entendeu? Por causa da cegança pelo dinheiro, pelo poder, pelas riquezas, pelo status, pela fama. Não pode coexistir com a obsessão pelo material. Mas ao observar algumas igrejas hoje, obsessão é difícil pelo material. não perceber o peso que o dinheiro assumiu dentro dessas instituições. Há templos imponentes, líderes que ostentam riqueza e uma insistência quase constante na arrecadação de fundos. Isso não seria um problema se o propósito fosse puramente servir à comunidade,
ajudar os necessitados e promover o bem. Exatamente. Mas, em muitos casos, vemos que a prioridade parece ser outra. É outra. Status, poder e luxo. Esse tipo de ambiente é sufocante para os escolhidos. Eles não conseguem ignorar a discrepância entre os ensinamentos de humildade, amor e serviço que Jesus pregou e o comportamento de algumas igrejas. Isso mesmo. Isso cria uma ruptura, um desalinhamento que afasta os corações mais sensíveis à verdade divina. E aqui está o ponto-chave. Para os escolhidos, a fé nunca será sobre aparência ou posses. Não, ela nunca. É sobre entrega, verdade. Exatamente. E a busca por uma conexão sincera com o Criador. Quando essa verdade é trocada por práticas que exploram o medo, a culpa ou a ganância, é natural que explora o medo, a culpa, a ganância e a acusação. Porque você vai lá ser acusado. Você vai para o inferno, pecador. Entendeu? Então, quer dizer, enquanto Jesus fala na sua palavra que ele não veio para condenar o mundo, veio para salvar. É lógico que algumas almas vão ser condenadas porque a pessoa se autocondena por rejeitar a Cristo como o único suficiente salvador da sua alma. Entendeu? Aí a pessoa se autocondena. Deus só direciona a escolha dela. Qual foi a escolha? Não crer em Deus nem em Jesus. Ou ser um cristão falso, que é um cristão da falsa noiva, da falsa religião, dos enganos. Entendeu? Então é por isso que Deus manda se afastar desses lugares. Manda sair fora do arraial, do sistema religioso. Entendeu? Muitos não entendem isso daí. Entendeu? E aí é onde que você está se tornando, a sua fé está aumentando, sua espiritualidade está amadurecendo e os seus olhos espirituais estão sendo abertos. Você está se libertando de prisões que te colocam. E aí muitos não enxergam isso daí, porque a religiosidade fala mais alto. Entendeu? Então, né, anos dentro de uma chamada igreja cauteriza a mente da pessoa e ela não consegue enxergar a verdade. A plenitude da glória de Deus não se manifesta na pessoa. Ela só vai pelo sentimentaloide. Ela sente uma coisa e fala: é Deus, é Deus, é Deus. O coração do homem é mais enganoso que tudo. E o cristão verdadeiro não vive só por sentimentos. Embora o sentimento faz parte da conexão com Deus, mas você não é moldado por ele. Você tem que saber controlar o sentimento, porque às vezes o seu sentimento te engana. A sua mente te prega a peça. Então você tem que ir pela direção da palavra de Deus. Então é por fé, não é por sentimento. Somente sentimentaloide. Ah, não, tô sentindo. Você se emociona com o filme. Você se emociona com uma música. Você se emociona com qualquer coisa. E aí os mercadores da fé, os manipuladores, eles sabem mexer com a emoção porque eles fazem curso para isso. Então ele mexe com a sua emoção, põe uma música de fundo, você se emociona, tô sentindo Deus. Cara. Como se aquele ambiente não fosse mais um lar para a sua alma. Esse conflito é profundo porque mexe diretamente com nossos valores mais íntimos. Exatamente. É como se o coração dissesse: isso não é certo, não é para isso que fui chamado. Essa voz interior é a sua intuição divina, te lembrando de que a verdadeira fé é simples, pura e independente de estruturas. Mas não pense que essa ruptura significa um distanciamento de Deus. Pelo contrário. É exatamente nesse momento que muitos escolhidos começam a buscar uma conexão mais profunda, sem interferências, sem interesses externos. E é sobre essa busca, esse chamado para uma conexão direta com Deus que vamos falar a seguir. Porque se há algo que os escolhidos não perdem, mesmo quando se afastam da igreja, é a fé. Essa chama interior, que brilha independente das circunstâncias, é o que os mantém firmes no caminho espiritual. Então, se você já sentiu esse conflito entre o que a igreja prega e o que seu coração acredita, saiba que você não está sozinho. Essa busca por algo mais verdadeiro é um sinal do seu despertar espiritual. Quando um escolhido sente que a igreja não é mais um lugar que nutre sua alma, muitas vezes surge a pergunta: e agora? Como vou me conectar com Deus? Esse momento pode parecer solitário, mas na verdade é um chamado poderoso para uma transformação espiritual. A conexão com Deus nunca foi algo que dependesse de intermediários. Desde o início, o Criador nos deu ferramentas para nos comunicarmos diretamente. Na verdade, você só dependia de intermediário no Antigo Testamento, dos sacerdotes.
Depois de Cristo não tem intermediário. Só vai a Pai pelo nome de Cristo. Entendeu? Então, muitos falam assim, e você vai andar sozinho, que obra vai se sustentar sozinho? Não é sozinho. Onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Ninguém está falando para você deixar de comungar com os irmãos. Comunhão não é só você estar dentro de 4 paredes, de um templo chamado igreja e estar com milhões de pessoas ali, ou com milhares de pessoas. Não. É você estar envolvido com pessoas sinceras e genuínas de coração. Não com fé superficial, com materialismo, com mentiras, com engano, com fingimento, entendeu? Com emocionalismo barato, entendeu? Você está conectado com autêntico, você é autêntico, com a autenticidade, com a verdade, com a justiça, não com fraudulência. É isso. A oração, a meditação, o silêncio interior. Mas ao longo do tempo, essas práticas simples foram ofuscadas por tradições e estruturas que acabaram por se colocar entre nós e a divindade. Os escolhidos, com sua sensibilidade espiritual, percebem que Deus não está restrito a templos ou rituais. Ele está em toda parte, no vento que toca o rosto, no nascer do sol, no brilho das estrelas. Essa percepção muda tudo, porque nos lembra que não precisamos... Eu fico contemplando o sol, porque o sol revela a glória de Cristo, a glória de Deus. Eu fico contemplando as estrelas do céu, entendeu? Porque é maravilhoso, né? A criação do Senhor, do nosso Deus, do Pai, do Criador. Então eu fico maravilhado. Então quando eu olho para os céus, cara, é uma coisa, a natureza, a borboleta, os pássaros, tudo tem a assinatura de Deus, entendeu? Então isso é espiritualidade. O serviço, o amor ao próximo, a dedicação, a você não desistir da fé, a você ser perseverante, ter resiliência, entendeu? Você cai, tropeça, levanta, volta pro caminho, seja soldado de Cristo, siga à frente, é isso, entendeu? Específicos ou de intermediários para nos conectar ao divino. E é aqui que práticas como a oração e a meditação se tornam tão importantes. Elas não são apenas formas de falar com Deus, mas também de ouvi-lo. Quantas vezes você se permitiu ficar em silêncio, simplesmente ouvindo o que sua alma tem? Várias vezes eu faço isso. Essa é a essência da conexão direta. Um diálogo íntimo, sem barreiras, sem julgamentos. Mas esse processo também pode ser desafiador, porque exige que olhemos para dentro. Quando nos afastamos das estruturas externas que nos orientavam, somos obrigados a confrontar nossos próprios medos, exatamente, é isso mesmo, e inseguranças. Isso pode ser desconfortável, mas é também no início assim, libertador. Se é libertador. Você percebe que a presença de Deus não depende de fórmulas ou regras. Ele está em cada momento, em cada respiração. Quando você caminha pela natureza, quando ajuda alguém de coração aberto, quando agradece por algo simples, viu? Nesses momentos, a conexão divina se manifesta. Para os escolhidos, essa descoberta é um divisor de águas. É como se um véu fosse retirado, revelando uma nova forma de viver a espiritualidade, muito mais livre e autêntica. A oração deixa de ser um ato mecânico e se torna uma conversa verdadeira. A meditação não é mais apenas um hábito, mas uma forma de encontrar paz e clareza em meio ao caos do mundo. E aqui vai um lembrete importante. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos escolhidos estão passando por esse mesmo despertar, questionando antigas estruturas e buscando algo mais verdadeiro. Isso cria uma energia coletiva, um movimento silencioso, mas poderoso, de pessoas que estão redescobrindo a essência da fé. Para os escolhidos, práticas como oração e meditação vão muito além de meras formalidades. Elas se tornam um caminho vivo para encontrar respostas, fortalecer a fé e experimentar a presença divina de uma forma que é única e pessoal. A oração, em sua essência, é um diálogo. Eu vejo Deus numa criança, num bebezinho, quando sorri para mim, quando me manda um beijo. Eu vejo Deus na natureza, nas borboletas que me cercam, nos pássaros. Eu vejo Deus na minha oração, eu sinto a presença do Pai. Eu vejo Deus e do Filho.
Eu vejo Deus nos pássaros, nos astros, nas estrelas, no sol, na chuva. Deus tá todo lugar, irmãos. É só você ter sensibilidade e buscar de todo o coração, de sinceridade do coração e conectividade com a palavra. A palavra te direciona, ela é palavra de vida e espírito de vida. E palavras de profecias, e palavras de ressurgimento, renascimento espiritual, entendeu? Essa é a intimidade com o Pai. Perto com Deus. Não precisa de palavras rebuscadas nem de fórmulas decoradas. É como abrir o coração para um amigo íntimo, compartilhando suas alegrias, preocupações e esperanças. E o mais incrível é que nesse processo você não apenas fala, você também aprende a ouvir. Sim, a voz do Pai. Você se sentou em silêncio após orar, deixando que a resposta viesse no tempo certo. Porque é assim que Deus age. Ele não grita, ele sussurra. E são nesses momentos de quietude que os escolhidos começam a sentir sua presença de maneira mais profunda. Já a meditação é como afinar os ouvidos da alma. No mundo agitado em que vivemos, é fácil se desconectar do que realmente importa. A meditação nos convida a parar, respirar e nos reconectar com o que está dentro e ao nosso redor. Para os escolhidos, é uma prática essencial, porque ajuda a silenciar as vozes externas e a ouvir a única voz que realmente importa, a voz divina. Essas práticas simples têm um poder transformador. Quando você dedica alguns minutos do seu dia à oração ou à meditação, algo dentro de você começa a mudar. É como se uma luz fosse acesa, iluminando os cantos mais escuros da sua alma. E o mais incrível é que, ao fortalecer sua conexão com Deus, você também fortalece sua própria energia. É por isso que os escolhidos muitas vezes parecem irradiar algo especial. Não é uma questão de aparência física, mas de uma luz interior que reflete a paz e a confiança de quem caminha lado a lado com o divino. Esses momentos de conexão também ajudam a lidar com os desafios do mundo exterior. Quando você está ancorado em sua fé, as opiniões e julgamentos das pessoas perdem força. Você entende que não precisa se encaixar em padrões ou agradar a todos, porque sua força vem de algo muito maior. Você não precisa de validações externas de ninguém. Há dias em que o silêncio só da validação do Senhor. Difícil. Isso faz parte da jornada. Deus não exige perfeição. Ele pede sinceridade. Olha aí. E mesmo nos dias em que você não sabe o que dizer, ou sente que não consegue se concentrar, isso mesmo. Saiba que Ele está ali, ouvindo até mesmo o que você não consegue colocar em palavras. Praticar a oração e a meditação regularmente é como regar uma planta. Pode levar um tempo até que você veja os frutos, mas aos poucos essa conexão vai crescendo, se fortalecendo, e você começará a perceber mudanças profundas em sua vida. Quando um escolhido começa a cultivar uma conexão mais profunda com Deus, por meio da oração e da meditação, algo mágico acontece. Não é apenas uma mudança interior. Essa transformação começa a irradiar e impactar tudo ao seu redor. Essa conexão espiritual traz uma clareza que transforma a maneira como você enxerga o mundo. Situações que antes pareciam impossíveis de enfrentar começam a se dissolver. E você percebe que tem uma força dentro de si que é maior do que qualquer adversidade. Não é sobre evitar problemas, mas sobre enfrentá-los com confiança, sabendo que você nunca está sozinho. Essa paz interior também é notada pelas pessoas ao seu redor. Os escolhidos possuem uma energia única que, mesmo sem palavras, inspira e conforta. Você já percebeu como algumas pessoas têm uma presença tão forte que basta estarem ali para mudar o ambiente? Essa é a energia de alguém que está alinhado com sua essência divina. Mas essa transformação vai além do pessoal. Quando os escolhidos se conectam profundamente com Deus, eles se tornam canais de luz no mundo. Suas ações, palavras e até mesmo seus pensamentos começam a vibrar em uma frequência mais elevada. E isso tem um impacto direto no ambiente. Pense nisso como uma pedra lançada em um lago. As ondulações... Às vezes é aquilo que a palavra fala em Tiago, né? E as pessoas não entendem. Não é quando Deus fala, não fale demais, fique calado.
tem momentos que você fica calado. E nem precisa você falar. Só a sua presença já, né? As pessoas, não sei, ela sente algo ali. Mas, ou o seu olhar, o seu jeito de olhar, tem momentos que você vai ter que falar, lógico. Você, como que eu monto canal aqui no YouTube e vou ficar calado, não vou falar nada. Aí, entendeu? Você tem que saber o momento de se calar e o momento de falar. E tem que saber o que falar, na hora que falar, quando falar, no momento certo e para quem falar. Entendeu? Tem tudo isso. Isso daí é chamado de discernimento espiritual, que ele abrange toda a situação. Vai muito além do ponto de impacto. Da mesma forma, a energia de um escolhido afeta sua família, amigos e até mesmo pessoas que ele mal conhece. Um sorriso, uma palavra de apoio ou um gesto de bondade podem parecer pequenos, mas têm o poder de tocar profundamente os corações. Porém, é importante lembrar que essa transformação não significa perfeição. Exatamente, olha lá. Não é sobre nunca a gente sabe que a gente não é perfeito. Todas as respostas. É sobre caminhar com autenticidade. Isso, com verdade, aprender, com justiça, e compartilhar sua com luz, amor, mesmo em meio às imperfeições. Nós somos falhos, não tem jeito. É que essa só quando o Cristo voltar, quando a gente passar dessa vida que vai ter a perfeição. Aqui não vai ter. Os escolhidos têm uma missão maior. 70% só. Mais amor, compreensão e luz ao mundo. Isso não significa que você precisa fazer grandes coisas ou mudar o mundo sozinho. Muitas vezes, as maiores mudanças começam com pequenos gestos. Quando você primeiro você se muda para mudar os outros, como Jesus falou. Não adianta tirar o cisco do olho do irmão tendo uma trave no seu. Você se purifica, você se santifica, se limpa, depois você ajuda os outros. É isso que tem que ser feito. Muda de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é o exterior. O interior mudando, ele muda o exterior. Até você, a sua pele, o seu corpo vai ser diferente. Entendeu? Porque vai transbordar de fora para dentro. Ou de dentro para fora, aliás. Entendeu? A mudança de dentro vai ser transmitida para fora. Torna um testemunho de fé e esperança. As pessoas ao seu redor percebem isso. E muitas vezes, sem nem perceber, você se torna uma fonte de inspiração. Isso é especialmente importante em um mundo tão carente de empatia e espiritualidade genuína. Essa transformação, no entanto, não vem sem desafios. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você percebe que nem todos ao seu redor estão prontos para acompanhar esse crescimento. Algumas pessoas podem resistir à sua luz, seja por medo, inveja ou simplesmente por não entenderem o que está acontecendo. Exato. Ou porque o processo dela é diferente do seu. O tempo dela não é igual ao seu. É guiada por algo muito maior. É por isso que fortalecer sua conexão com Deus... Por isso que muitos não têm certo entendimento que a gente fala e a pessoa não concorda. Porque ela não chegou ao nível de entendimento igual você. Entendeu? Não que você seja melhor que ninguém, não é isso. Aqui você já está na busca mais conectada, mais tempo com Deus. Abriu mais os olhos espirituais. Resistências e às vezes até com a rejeição daqueles que você achava que estariam ao seu lado. Isso acontece porque quando sua luz começa a brilhar mais forte, ela expõe as sombras dos outros. Exato. Pessoas que ainda estão presas e não está preparada para enfrentar suas sombras. Podem sentir-se desconfortáveis diante de alguém. Enfrentar seus demônios internos e expulsar eles para fora. Nem todo mundo está preparado a isso. Olha quanto tempo de comercial. Misericórdia. Alcançar a formação que você sempre buscou não é ter sorte, é ter estrela. Cruzeiro do Sul. Escolha ter estrela. Focar no shape? Vem pra Smart. Oh, meu Deus do céu, viu? Acaba mais agora.
Misericórdia. Seus bens valiosos estão seguros. Suas joias estão seguras na sua casa. Seus títulos e... Ai, pra lá. Não porque você fez algo errado, mas porque sua transformação os faz confrontar o que ainda precisam mudar em si mesmos. E é nesse ponto que muitos escolhidos se sentem isolados. Você pode perceber que amigos se afastam, que familiares questionam suas escolhas, ou que as pessoas ao seu redor não compreendem sua nova forma de ver e viver a vida. Isso dói, mas também é um sinal de que você está no caminho certo. Exatamente. Jesus enfrentou algo muito parecido durante sua vida. Ele foi criticado, rejeitado e até perseguido por aqueles que não compreendiam sua mensagem ou sua missão. E como ele, os escolhidos também enfrentam momentos em que precisam caminhar contra a corrente, mesmo que isso signifique estar sozinho por um tempo. O que você deve lembrar nesses momentos é que não está sozinho de verdade. Deus sempre está ao seu lado, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Além disso, existem outros escolhidos espalhados pelo mundo, enfrentando os mesmos desafios que você. Embora talvez vocês não se conheçam pessoalmente, a conexão espiritual entre vocês é real e poderosa. Verdade. Lidar com o julgamento e a resistência exige uma combinação de paciência, compaixão e coragem. Primeiro, você precisa ser paciente consigo mesmo e com os outros. Nem todo mundo está no mesmo estágio de evolução espiritual, e algumas pessoas podem precisar de tempo para aceitar sua transformação. Depois vem a compaixão. Mesmo quando você enfrenta críticas ou incompreensão, é importante lembrar que essas reações muitas vezes vêm do medo ou da ignorância. Responder com gentileza, em vez de raiva ou ressentimento, pode transformar essas interações em oportunidades de plantar sementes de luz nos corações dos outros. Ser um escolhido é uma jornada de fé, e isso significa confiar que Deus tem um propósito maior para tudo o que você está enfrentando. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que ninguém te entende, mantenha sua cabeça erguida e continue caminhando. Sua missão é muito importante para ser abandonada por causa da opinião dos outros. Esses desafios também servem como lições. Eles ajudam você a fortalecer sua conexão com Deus, a confiar mais na sua orientação e a depender menos da aprovação das pessoas. Isso não significa se tornar insensível, mas sim aprender a priorizar o que realmente importa, sua verdade espiritual e seu propósito divino. Conforme os escolhidos enfrentam desafios como julgamentos, às vezes a gente não é insensível à opinião das pessoas, é porque a opinião delas, elas não têm a mesma acessibilidade e evolução espiritual que você está tendo às vezes. Aí você tem que ter paciência e seguir o seu caminho e ouvir a voz de Deus. Não dá prioridade para a voz humana, que é falha. Entendeu? Perceber algo muito profundo. Cada obstáculo é, na verdade, uma peça do quebra-cabeça que forma o propósito maior de sua existência. Não é à toa que Deus permite que você passe por essas situações. Elas são uma forma de te preparar para o que está por vir. A jornada dos escolhidos não é aleatória. Desde o início, você foi chamado para algo maior, algo que transcende o material e toca no espiritual. Mas para que esse propósito se manifeste em sua vida, é necessário que você passe por um processo de purificação e fortalecimento. É como lapidar um diamante. Cada momento de pressão e atrito revela ainda mais o brilho que está dentro de você. E qual é esse propósito maior? Ele pode variar de pessoa para pessoa, mas geralmente está relacionado a ajudar, inspirar e guiar outras pessoas. Os escolhidos não estão aqui apenas para si mesmos. Eles têm uma missão que afeta a coletividade. Talvez você já tenha percebido isso. Pode ser que pessoas venham até você em busca de conselhos ou conforto, mesmo sem saber exatamente por quê. Elas sentem a sua energia, sua sabedoria e sua luz, e são atraídas por isso. Muitas vezes, os escolhidos servem como faróis em meio à escuridão, mostrando o caminho para aqueles que estão perdidos. Mas, para cumprir essa missão, é essencial que você esteja alinhado com sua essência e com Deus. E é aqui que os desafios enfrentados ao longo da caminhada se tornam suas maiores lições.
Cada dificuldade, cada rejeição e cada dúvida que você supera te torna mais forte, mais resiliente e mais consciente do seu papel. Além disso, os escolhidos têm um impacto que vai além do que podem ver. Suas ações, palavras e até pensamentos criam ondas de energia que se espalham e tocam vidas de maneiras inesperadas. Às vezes, um simples gesto de bondade ou uma palavra de incentivo pode mudar o curso da vida de alguém. E você talvez nunca saiba o quanto isso significou para essa pessoa. Porém, é importante lembrar que cumprir sua missão não significa viver sem dificuldades. Pelo contrário, os escolhidos muitas vezes enfrentam mais desafios do que a maioria das pessoas, justamente porque têm um papel tão importante a desempenhar. Mas com cada desafio, vem também a graça divina que te fortalece e te guia. Para encontrar e cumprir seu propósito maior, é essencial manter sua conexão com Deus sempre ativa. Isso significa reservar tempo para a oração, a meditação e a reflexão, buscando sempre alinhar sua vontade com a vontade divina. Quando você faz isso, começa a perceber que as respostas que procura já estão dentro de você. Basta ouvi-las. E acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo, guiando seus caminhos e abrindo portas onde antes só havia paredes. Ele te escolheu por um motivo, e o que ele começou em sua vida, ele certamente completará. Na jornada dos escolhidos, não é raro que momentos de grande dificuldade e escuridão se apresentem. Isso acontece, em parte, porque, à medida que você avança em sua evolução espiritual, você começa a tocar em energias mais profundas, mais intensas, e por isso, os desafios também se tornam mais intensos. Esses momentos de crise são os testes que revelam o verdadeiro grau de fé e resiliência que você possui. Quando a vida parece desabar ao seu redor, quando as circunstâncias não fazem sentido e o peso do mundo parece sobrecarregar suas costas, é aí que você é convidado a olhar para dentro e encontrar a força que, muitas vezes, você nem sabia que tinha. Essa é a verdadeira luta pela luz. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, podemos sentir como se Deus estivesse distante, ou como se a nossa fé fosse insuficiente para enfrentar aquilo que nos é imposto. Mas a verdade é que, nesses momentos, a presença de Deus está mais perto do que nunca. Não de maneira visível ou óbvia, mas de maneira silenciosa, nas pequenas intuições, no consolo que vem do interior e no apoio invisível que nos sustenta. A adversidade nos ensina que a fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas confiar plenamente mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ser escolhido significa exatamente isso. Saber que sua missão é maior do que os obstáculos temporários que você enfrenta. E quando você se lembra disso, sua fé se torna inabalável, porque você sabe que nada poderá impedir o cumprimento do plano divino. Quando você está passando por momentos difíceis, é essencial lembrar da importância da prática diária de oração e meditação. Esses momentos de introspecção não são apenas rituais espirituais, mas formas de se reconectar com o divino, de buscar força no seu centro e de renovar sua mente e coração para o que está por vir. Lembre-se, a fé não significa a ausência de medo ou dúvida, mas a capacidade de seguir em frente apesar deles. Cada passo dado na escuridão, guiado pela luz interior, é você conseguir controlar os seus sentimentos, ter domínio próprio sobre os seus pensamentos e suas ações. Os pensamentos maus vão vir, os pensamentos sujos vão vir, os sentimentos contrários vão vir, mas você tem que dominar sobre eles. Isso só vem do poder de Deus dentro de nós. Da sua verdade espiritual. E cada momento de resistência é uma oportunidade de crescimento, uma chance de fortalecer sua conexão com Deus e com seu propósito divino. Se você estiver sentindo que está perdendo o rumo, que o peso é demais ou que a solidão é insuportável, procure refúgio em sua prática espiritual. A oração não precisa ser algo elaborado ou complicado. Muitas vezes, apenas abrir o coração e falar diretamente com Deus
com sinceridade e confiança, já é suficiente para trazer a paz que você precisa. Além disso, saiba que os escolhidos são chamados a ser faróis de luz em meio à escuridão do mundo. Isso significa que em muitos momentos sua energia será testada, sua fé será desafiada e seu amor será provado. Mas a boa notícia é que em cada desafio há uma grande oportunidade de iluminar o caminho para os outros, de ser a esperança para quem está perdido. Por isso, quando as adversidades surgirem, olhe para elas como um chamado para ir mais fundo em sua fé, para fortalecer sua espiritualidade e para lembrar a si mesmo que você é parte de algo muito maior. Cada desafio é uma chance de testemunhar a grandeza do amor de Deus e de revelar ao mundo que, apesar das dificuldades, você sempre encontrará força na sua presença. A jornada dos escolhidos é, sem dúvida, repleta de desafios e momentos de solidão. Mas uma das maiores bênçãos dessa caminhada é a oportunidade de formar uma comunidade espiritual. Quando você se conecta com outros que compartilham da mesma missão, da mesma luz e da mesma busca pelo propósito divino, uma força imensurável é criada. É através dessa união que os escolhidos se tornam ainda mais fortes. Quando um de nós cai, outro está lá para levantar. Quando um de nós duvida, o outro é o farol que nos guia de volta ao caminho. Em momentos de dificuldade, é a nossa comunidade que serve como ponto de apoio, nos lembrando de nossa verdade e da nossa missão. Por isso, é essencial que os escolhidos se conectem uns com os outros, que compartilhem suas experiências e se fortaleçam mutuamente. Quando você se cerca de pessoas que compreendem sua jornada e têm o mesmo propósito, o peso dos desafios se Fica torna mais leve e a caminhada mais significativa. Comunhão com os irmãos. Aqui, não é essa que tem nas Nénula chamadas Divina, igrejas aí. estamos formando Comunhão uma sincera. comunidade de Não luz, precisa ter muita de pessoas gente. que entendem o que significa ser Que está na escolhido, mesma jornada. que enfrentam os que mesmos entende desafios as e que coisas são dispostas espirituais. a apoiar e a crescer juntas. Se você se sente parte dessa jornada, se acredita que sua missão é maior do que qualquer obstáculo, convido Eu você creio, sim. a se tornar membro do Mesmo nosso que canal. doa, mesmo que eu Ao se tornar sofra. membro, você Não terá desisto acesso da fé em exclusivo Cristo. a conteúdos que irão te Não ajudar a desisto da minha fortalecer missão. ainda mais É sua Deus quem me jornada sustenta, que espiritual. me dá força. Além de benefícios como prioridade Senhor, nos comentários, Criador acesso do universo, antecipado sou aos filho do vídeos Criador do e uma universo. oportunidade única de participar de momentos de conexão e troca com outros membros da comunidade. Juntos podemos caminhar mais longe, mais fortes, mais unidos. Então, se você sente que é hora de dar o próximo passo na sua jornada, se inscreva no canal. Vou parar por aqui, senão fica muito grande o vídeo, irmãos. Colabore compartilhando o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas, bem-vindo a novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Amo todos vocês, que esse vídeo ajude vocês como tem me ajudado. Que quando eu falo para vocês, primeiro eu falo para mim mesmo. Primeiro eu me fortifico, eu me purifico, eu me santifico pela lavagem da água, pela palavra e pelo poder de Deus em mim. E aí eu transmito para vocês e auxilio a quem precisa de auxílio e revelo as verdades bíblicas e desfaço as mentiras e engano que tem no mundo, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!